Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes. Nação, como vocês sabem, porque eu já falei e conversei bastante com vocês essa semana, nós perdemos o nosso canal Fla Nação VP. O canal Nação VVP, ele tinha 500 mil de inscritos e era a nossa principal fonte de renda. Para a gente poder continuar aqui com vocês, realizando esse trabalho no YouTube, nós vamos precisar de algumas situações, nós vamos precisar, na verdade, da ajuda de vocês. Nós vamos precisar chegar a 200 mil inscritos aqui no Resenha Rubro-Negra até o final de novembro, e nós vamos precisar também chegar a 100 mil inscritos lá no Verdade Vermelho e Preto. Então já peço para vocês se inscreverem. Mas a gente teve uma ideia, porque a gente quer muito continuar, e quando eu digo a gente, eu digo eu, a Miriane, minha família, a gente quer muito continuar. E a gente bolou uma ideia que vai envolver vocês junto conosco, tá? A gente criou um grupo no Zap, tá? E aí depois, dependendo do tamanho que o grupo ficar, a gente pode mudar de plataforma também. E nesse grupo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma interatividade maior com vocês. A gente já começou até a fazer lives com os membros que já fazem parte do grupo. E foi uma interatividade sensacional. Mais de 30 pessoas participaram ao mesmo tempo dessa nossa primeira live, onde a gente pôde bater papo, conversar, esclarecer dúvidas e falar sobre a nossa grande paixão, que é o Mengão Queridão. E à medida que o grupo for crescendo, a gente vai propor, por exemplo, sorteios de camisas do Flamengo, nós vamos propor também sorteios de brindes, nós vamos fazer uma coisa legal, uma coisa bacana. Por quê? Porque através desse grupo a gente vai tentar levantar recursos para a gente continuar aqui no YouTube até as coisas normatizarem novamente. E aí a gente quer fazer uma via de duas mãos. Vocês colaboram conosco, nós vamos fazendo o que a gente pode fazer para estar mais próximo de você, para estar mais junto de você, que se importa de verdade com o nosso canal e que quer a continuidade do nosso trabalho aqui no YouTube. Então, para participar do grupo, vai ser da seguinte maneira. Vai ser R$10 por mês, só R$10. Não vou colocar valor maior, que eu sei que é puxado, que está todo mundo numa situação mais difícil, mas R$10 só, tá? Você bota lá R$10, manda para mim o comprovante, o Pix está bem aqui embaixo. O Pix é o número do meu celular pessoal, tá? Então vocês fazem um Pix de R$10, manda o comprovante para mim via WhatsApp nesse mesmo número do Pix, e aí eu vou te colocar dentro do grupo. E aí vão ser R$10 mensais. Assim a gente espera conseguir levantar recursos para a gente continuar desenvolvendo o trabalho aqui e a gente continuar junto de vocês aqui, tá? Então quem puder ajudar vai ser apenas R$10 por mês. Eu espero que vocês consigam aderir a essa ideia, e eu prometo a vocês que a gente vai estar próximo, que a gente vai estar tendo muitas interações, que a gente vai estar conversando de uma maneira como vocês nunca viram em nenhum outro lugar. Beleza? Gente, mais uma vez, obrigado por tudo. Espero ter uma resposta positiva de vocês. Se não tiver também, eu vou os amar do mesmo jeito e vou agradecer do mesmo jeito por ter passado todos esses anos juntos com vocês. Eu e a minha família agradecemos o simples fato de você ter ficado até o final desse vídeo e ter prestado atenção nele, que é uma coisa importante pra gente, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, estamos juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, vocês viram aí no começo do vídeo a minha explicação sobre o grupo de membros. Tô esperando vocês lá, tá cada dia ficando muito mais legal, e eu tô preparando novidades para o grupo de membros, para você que apoia a continuidade do nosso canal, poder curtir cada vez mais tudo que a gente tem para trazer para vocês sobre o Mengão Queridão. Agora, nesse período que nós estamos vivendo um período assim bem frustrante, né? Eu tenho recebido relatos aí de rubro-negros apaixonados pelo Mengão Queridão, que estão chateados com a equipe. Tem gente que está falando em parar de acompanhar o Flamengo, tem gente que está falando em parar de acompanhar o futebol de uma maneira geral. Eu respeito a decisão e a dor de todos vocês, mas eu acho que o momento é justamente o contrário. O momento é de apoiar mais, e apoiar não significa aplaudir todas as decisões da diretoria ou do grupo de jogadores, não. Apoiar significa também cobrar
pedir coisas melhores para nós. Porque se nesse momento triste, feio que o Flamengo está vivendo, a gente não cobrar, a gente não for para cima da diretoria do Flamengo, do Conselho de Futebol do Flamengo, a gente simplesmente não vai conseguir ter o Flamengo que a gente quer. Não dá para não acompanhar, desculpa, não dá para a gente largar de mão o Flamengo. Tem que correr atrás, é nessas horas que a gente tem que correr atrás. Eu me lembro de uma época em que o Flamengo não era candidato a ganhar nada, muito pelo contrário. O Flamengo era candidato a rebaixamento no Brasileirão. E o que a gente fazia nesse momento? Conte comigo, Mengão! Acima de tudo, rubro-negro. Não era essa a mensagem que a gente mandava? Conte comigo, Flamengo. Não era isso que a gente falava? Não era assim que a gente fez o Flamengo crescer? E lá em 2012, 2011, 2010, 2013, quando o Eduardo Bandeira de Melo, junto com o Rodolfo Landim, junto com o Valim Vasconcelos, junto com o Mbappe, definiram um plano estrutural de recuperação do Flamengo. A gente não tinha grandes jogadores, a gente não tinha grandes elencos, a gente sofreu muito em 2013, apesar da conquista da Copa do Brasil, mas o que nós fizemos? Conte comigo, Mengão! Acima de tudo, rubro-negro. Então, se nos momentos mais difíceis do Flamengo, nós estivemos apoiando, cobrando, lutando do lado do time, por que agora, que nós estamos vivendo um ano horroroso, ridículo, um dos piores, mas com perspectiva de melhoras no futuro, nós vamos abrir mão do Flamengo? Nós somos forjados nisso, nós somos forjados na dor, no sofrimento, mas nós somos forjados também no renascimento, nós somos forjados também na superação, na raça, na alma e na vontade. E se esse grupo de jogadores ainda não entendeu isso, está na hora da gente fazê-los entender. É uma pena que as nossas organizadas não tenham mais hoje a disponibilidade de mostrar para o grupo de jogadores qual é o sentido de vestir esse manto sagrado. Mas nós, através das redes sociais, nós unidos, juntos, podemos mostrar para esse grupo de jogadores que o Flamengo é muito mais do que um clube de futebol, é muito mais do que o maior clube de futebol do Brasil e da América do Sul. É o nosso amor, Deus, nossa família e o Mengão queridão. O Mengão é o nosso amor, é aquilo que a gente mais preza dentro do esporte e muitas vezes dentro da nossa vida. Então, nação, o abandono nunca foi uma opção para nada, se tratando de Flamengo. E não vai ser agora que nós vamos abandonar. Nós vamos estar cada vez mais firmes. Eu quero ver você, inscrito, fiel do nosso canal, sendo cada vez mais fiel, mais forte, mais lutador por um Flamengo melhor. Não é momento de abandono, nunca será. O momento é da gente bater no peito, ter a alegria de ser rubro-negro e orgulho de ser flamenguista. Nós temos a honra disso. Então bora pra cima, bora cobrar que esses caras vão escutar. Diogo Lemos, Marcos Braz, Bernardo Amaral, Rodolfo Landim, esses caras vão ter que nos escutar. Vamos juntos lutar por um 2024 melhor. E lutar por um 2024 melhor não é só a gente ficar falando que fulano pode vir, Beltrano pode vir, Cicrano pode vir. Lutar por um 2024 melhor é saber o que está acontecendo nas entranhas do Flamengo com relação àqueles que hoje estão nos decepcionando. Esse grupo de jogadores já decepcionou a gente demais. E como que está a situação desses caras internamente no Flamengo? Quem é que pode sair? Quem é que pode ficar? E por que isso é importante para você, torcedor rubro-negro, saber? Porque se você não cobrar, o Flamengo vai naufragar. Nós não queremos virar um Barcelona 2, quando o Barcelona foi renovando com medalhões, sem ter dinheiro para isso, e em determinado momento teve que liberar o maior jogador da história do clube, de graça, porque não tinha mais como mantê-lo no clube. Estou falando do Messi. A gente não pode achar que essas renovações absurdas que o Flamengo está fazendo agora, pelos valores astronômicos que o Flamengo está fazendo agora, não vai refletir no futuro. Diogo Lemos, que é um dos conselheiros do Conselho de Futebol do Flamengo, disse que clube de sexto lugar não gera receita de R$1 bilhão. Então, foi o aviso para a gente tomar as rédeas do Flamengo e começar a cobrar essa turma de Rodolfo Landim. Fabrício, a cobrança tem que vir nas urnas também, mas nós não podemos esperar até o fim de 2024 para definir aquilo que pode ou não pode acontecer com o Flamengo. Eu trouxe aqui uma lista de jogadores que são periodicamente dados como jogadores que podem sair da
equipe rubro-negra. Então, eu quero falar para vocês aquilo que eu apurei da situação de cada um desses jogadores aí e o que pode acontecer com eles daqui para frente. A começar pelo Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno tem contrato com o Flamengo até dia 31/12/2025, ou seja, tem mais 2 anos de contrato ainda. O ideal era que a diretoria rubro-negra procurasse o jogador apenas no meio de 2024 para começar a negociar sua renovação. Por que a diretoria procurou o Fabrício Bruno agora? Porque o Fabrício Bruno vem trazendo para a diretoria algumas sondagens que ele vem recebendo para deixar o Flamengo. E ao contrário do que a assessoria de imprensa do Fabrício anda dizendo, eles já comunicaram ao Flamengo que não pretendem renovar. Eles querem sair, eles querem ir embora. Por enquanto, nação, nem vale a pena ficar falando o nome de clubes aqui que estão interessados no Fabrício Bruno. Porque o que interessa de verdade é quando tiver preto no branco, quando a sondagem virar proposta. Até o presente momento, nenhuma sondagem virou proposta. É mais ou menos a situação do Léo Pereira antigamente. Lembra? O tempo todo o empresário falando que tinha proposta, e ela nunca chegava na mão do Flamengo. Então a situação do Fabrício Bruno hoje é que ele tem contrato de 2 anos, mas a probabilidade de saída dele é alta, tá? A probabilidade de saída dele é bem alta, porque ele quer deixar o clube, ele quer sair do clube. Então, ele querendo, não tem como o clube segurar. A única situação é com relação aos valores, né? Não vai ser qualquer proposta que vai tirar o Fabrício Bruno do Flamengo, não. Vai ter que ser a proposta que o Flamengo julgar que é a proposta ideal para o clube, porque o jogador tem contrato por mais 2 anos. Não é aquela situação de ou libera ou perde o jogador de graça. Não, não é. É importante deixar bem claro também que o Flamengo fez um acordo com o Fabrício Bruno, que não o liberaria na janela que passou, porque não teria como suprir a ausência dele. Mas que se chegasse alguma coisa na janela de janeiro, o Flamengo estudaria com carinho. Léo Pereira, o mesmo caso do Fabrício Bruno. Também sempre quis sair do Flamengo, sempre trabalhou para sair do Flamengo, mas nunca arrumou uma proposta que o clube dissesse que sim. Há coisa de 8, 9 meses atrás, o que eu tinha apurado é que a diretoria rubro-negra queria 5 milhões de euros no Léo Pereira. De lá para cá ele melhorou muito a sua performance. Não sei qual a ideia financeira da diretoria hoje. Se ela quer mais ou se ela quer menos do que isso, ou se ela aceitaria menos do que isso. O fato é que o jogador tem contrato até dia 31/12/2027, ou seja, ainda tem mais 3 anos, se a gente não contar essa temporada, mais 3 temporadas de Flamengo, 24, 25, 26, 4 temporadas de Flamengo. E se quiser sair, vai ter que ser pela proposta que o Flamengo quer. Portanto, no caso do Léo Pereira, para mim, as chances dele deixar o Flamengo em janeiro são baixas. Ayrton Lucas, o lateral esquerdo, tem contrato até 2027, assim como Léo Pereira, e sempre está aparecendo rumores de que o jogador possa vir a sair. Da Europa, a Fiorentina já se interessou pelo atleta. Agora, a mais recente especulação é uma saída dele para o mundo árabe. Segundo Bruno Lemos, meu amigo jornalista, o time do Jorge Jesus pode vir com tudo para cima do Ayrton Lucas. O jogador foi comprado recentemente pelo Flamengo e, pelo que eu apurei, o Flamengo não aceitaria nada menos do que 15 milhões de euros para vender o Ayrton Lucas. Portanto, as chances do Ayrton Lucas deixar o Flamengo, pelo que eu apurei até agora, são baixas. Vale lembrar para vocês que eu não estou cravando nada, eu estou fazendo uma probabilidade de saída de acordo com o que apurei hoje, dia 13 de novembro de 2023. Amanhã pode chegar a proposta e os caras acabarem aceitando. Davi Luiz, nós vamos entrar aí agora num trio muito interessante. Davi Luiz, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Os 3 gozam da boa vontade do Tite e da confiança do treinador, tá? O Davi Luiz está sendo preparado para voltar ainda esse ano. Espera-se que pelo menos para as 3 últimas rodadas o Davi possa estar em condições de jogo, porque o Tite gostaria de vê-lo em ação primeiro para depois tomar a decisão. Um fato é que o Tite confia no atleta tanto quanto confia no Felipe Luiz. E o Davi Luiz vem sendo muito importante
para as categorias de base do Flamengo, porque ele passa muito tempo com os moleques da categoria de base, orientando, conversando. Teve jogador que passava muito tempo com a categoria de base também, mas foi para levar jogador para a empresa dele, né? Uma tal de R13 aí. Mas o Davi Luiz não. O Davi Luiz quer orientar, quer fazer o bem no Flamengo e vem fazendo. Mateuzinho, Léo Pereira, Pedro, todos são jogadores que se aconselharam com o Davi Luiz e tiveram as suas carreiras amplificadas e melhoradas por causa dele. O Davi esteve para ir para o Besiktas, mas logo quando o Tite chegou, ele desiste da ideia para dar uma oportunidade de trabalhar com um treinador que ele, Davi Luiz, também gosta muito. A diretoria do Flamengo, no entanto, quer o rompimento contratual, mas vai respeitar um pedido do Tite, caso o Tite queira que o jogador permaneça na equipe rubro-negra. O zagueiro, então, está indefinida. A situação do Felipe Luiz. O Felipe Luiz já esteve com um pé fora do Flamengo várias vezes, já esteve para renovar o contrato com o Flamengo várias vezes, mas o caso é que agora com a chegada do Tite, ele pode permanecer na equipe sim, tá? O Felipe Luiz nesse momento tem a confiança do treinador rubro-negro, vem recebendo oportunidades do Tite ao ponto de no Fla-Flu, o Ayrton Lucas ficar no banco de reservas e o Felipe Luiz ser o titular e errar no gol do Fluminense. Para mim o erro maior foi do Felipe Luiz, mas o Tite gosta de contar com ele no elenco. Hoje, eu nem diria que a situação do Felipe Luiz é indefinida. A situação do Felipe Luiz é alta dele ficar no Flamengo no que depender do técnico Tite. Agora tem uma situação. Se ele não ficar, é porque a diretoria rubro-negra, através do Conselho de Futebol do Flamengo, conseguiu interferir naquilo que o Tite acha o ideal. Tá? Então, hoje, a situação da permanência do Felipe é alta, porque o Tite o quer e o lateral acha que pode fazer pelo menos mais uma temporada. Agora, se o Conselho bater o martelo, aí eles vão passar por cima da autoridade do Tite e ele vai acabar deixando o Flamengo, ok? Situação do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio talvez seja o jogador que nós, torcedores rubro-negros, temos a maior paciência do mundo com ele. Por tudo que ele já fez, por ser um cabra bom para danar, por ser uma pessoa boa. Mas dentro de campo ele não rende, gente. Ele pode dar vida, ele pode fazer, mas ele participa pouco das jogadas. Mesmo de cabeça de área, ele participa pouco, ele joga pouco, ele não faz a diferença e o Flamengo precisa daqueles que façam a diferença. Ah, mas o Thiago Maia também não faz. Concordo, se não melhorar tem que negociar. Mas o Rodrigo Caio, hoje, as chances dele permanecer no Flamengo são muito baixas. Há muito tempo que a diretoria não confia mais no Rodrigo Caio, vê o caso dele como um caso Conca e dificilmente ele vai permanecer no Flamengo. Guilhermo Varela tem contrato até 31/12/2025, portanto, na mesma situação do Fabrício Bruno, com mais 2 temporadas para disputar. Guilhermo Varela é um jogador que nenhum treinador que passa pelo Flamengo utiliza, mas a seleção uruguaia o convoca o tempo todo. A situação dele é hoje indefinida. Por quê? Porque tem uma situação lá no Peñarol que se um determinado presidente for eleito nas eleições agora no final do ano, ele pode ir para o Peñarol. Se não, ele permanece no Flamengo. O Flamengo gostaria de negociá-lo, mas toda equipe que vem procurar notícias, procurar sondagens sobre o Guilherme Varela, descobre o salário dele e acaba desistindo. Então, ele ainda está com uma situação indefinida. O Wesley, lateral direito do Flamengo, que também tem contrato até dezembro de 2025, na minha humilde opinião, fez uma baita temporada, errou muito, mas se a gente contextualizar a temporada dele, a gente vai louvar o que ele fez. Um moleque que ainda estava no sub-20, foi trazido para o principal de qualquer jeito, estreou como titular de qualquer jeito e não teve adaptação. Até o Zico teve adaptação, o Wesley não teve. O Wesley chegou, foi titular pela falta de outro lateral, teve que jogar de titular, teve que ter hombridade, teve que ter, sabe, muito, mas muito aquilo roxo para aguentar todas as críticas, para aguentar a bronca, e para mim ele passou no teste. Tem que melhorar em várias situações, mas já mostrou que o manto sagrado não pesa nele. Apesar dele ter algumas sondagens, eu diria que hoje as chances dele deixar o Flamengo são baixas. Pessoal, eu tô derretendo aqui.
Eric Pulgar, também com contrato até 31 de dezembro de 2025, brilhou nesse ano, brilhou. Simplesmente depois da lesão, voltou outro jogador, voltou arrebentando. Dono do meio de campo rubro-negro, há quem diga, como eu, que o time começa a ser escalado pelo Eric Pulgar, para depois a gente preocupar com os outros jogadores. Há times interessados nele, principalmente no mundo árabe, mas o Flamengo já trabalha para oferecer ao Eric Pulgar uma valorização salarial e um contrato mais extenso a partir de março do ano que vem. Vale lembrar que pelo Pulgar ser um jogador estrangeiro, o Flamengo não pode fazer contratos superiores a 2 anos. Então, quando o Flamengo for negociar o contrato do Pulgar e for oferecer-lhe um contrato melhor, vão ser os valores financeiros que vão fazer a diferença, porque o tempo de contrato vai subir um ano só. Como o ano que vem é 2024, são apenas 2 anos, o contrato vai subir até 2026. Mas o importante é ele ser valorizado e a diretoria sabe que não pode perdê-lo. Então, as chances dele deixar o Flamengo são baixas, mas são baixas, todos que têm chances baixas, se receberem a proposta, os caras podem sair do Flamengo, claro, se a diretoria aceitar. Arrasca tem contrato até 31 de 12 de 2026. Muitos clubes especulam a contratação do meia de 28 anos, mas o fato é que ele deve permanecer no Flamengo. É um jogador igual o Eric Pulgar, tido como fundamental e muito importante do trio, do quarteto mágico, é o único que ainda consegue dar seus brilharecos e ser importante para a equipe. Dificilmente a diretoria o deixará sair se não for a proposta. Everton Cebolinha já esteve mais perto de sair do que hoje. Hoje ele é o titular da ponta esquerda, botou o Bruno Henrique no banco. Por merecimento, ele tem que permanecer, sim, à frente do Bruno Henrique. São Paulo, Grêmio, Corinthians já especularam o jogador. Mas do jeito que a coisa vai, e tendo contrato até 31 de dezembro de 2026... pelo salário que ganha, dificilmente ele vai deixar o Flamengo. Nação, de todos esses que eu apresentei para vocês, o que vocês fariam de diferente? Quem vocês liberariam? Quem vocês prenderiam na equipe do Flamengo? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Valeu, nação! É importante saber o que está acontecendo lá dentro para a gente poder saber qual é o futuro do Flamengo e lutar por ele. Abandonar nunca será uma opção. Tamo juntos, não me abandonem também não, por favor. Fiquem com Deus, eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras!